tudinho, quero. Eu quero a caneta aqui, ó. Isso aqui. Então hoje falaremos então da lipólise, quando é que ela participa, eventos que ela participa, depois então a beta-oxidação e já começaremos a traçar a integração dela com a via glicolítica, ciclo de Krebs e como é que a beta-oxidação influencia a oxidação do piruvato. Está prestando atenção, senhor? E assim vamos. Olha só, está aqui a taxa de lipolítica, de lipólise, ou seja, degradação do triglicerídeo em indivíduos treinados e destreinados. Não vamos nos ater a esse fato, para a nossa aula é irrelevante. O que é relevante é o seguinte, aqui, ó. Aqui está o momento do início do exercício. Assim que inicia o exercício, 30 minutos depois, tem um aumento significativo da taxa de lipólise em 30 minutos. Depois de 30 minutos, então, a taxa de lipólise vai caindo. Na verdade, ela vai entrando numa assintoticamente, ela vai diminuindo até chegar ao máximo. Então, ela tem uma função assim parabólica ao máximo ou hiperbólica. Por isso, daí que o pessoal fala, você tem que malhar no mínimo 30 minutos para iniciar a lipólise. Na verdade, 30 minutos é quando você chega em 30 minutos, você começa a acelerar rapidamente a taxa de lipólise. Depois dos 30 minutos, então, a taxa lipolítica vai diminuindo, quer dizer, a aceleração da taxa lipolítica vai diminuindo e ela vai aumentando ligeiramente. Repara que em 240 minutos, que são quantas horas? 4 horas. Né? Ainda está em ascensão, mas nem tanto. Tá? Repare que a taxa de lipólise para indivíduos treinados e destreinados é irrelevante, quer dizer, é a mesma. O treinamento não modifica a taxa de lipólise do indivíduo. Isso aqui. Agora, temos agora aqui, o que acontece de novo no exercício, temos a taxa de oxidação dos ácidos graxos, a taxa de captação de ácidos graxos livres e a taxa de lipólise. Repare que a taxa de lipólise é sempre superior à taxa de captação, que é superior à taxa de beta-oxidação. Ou seja, entretanto, o perfil é praticamente parecido, você tem um aumento significativo nos primeiros 30 minutos do exercício, depois, então, ela vai atingindo um máximo assintoticamente, como se fosse saturando a taxa de oxidação dos ácidos graxos. A taxa de oxidação dos ácidos graxos depende de vários fatores. Inicia-se com a lipólise, a taxa de lipólise no tecido adiposo, o seu transporte na corrente sanguínea e a sua captação pelo tecido muscular ativo, e, por fim, a taxa da beta-oxidação, que vai depender das enzimas de degradação dos ácidos graxos e, por fim, do ciclo de Krebs da cadeia fosforilativa de elétrons e, obviamente, da sua condição cardiovascular, porque a oxidação dos ácidos graxos, ao contrário da oxidação da glicose, os ácidos graxos são oxidados essencialmente pela via aeróbia. Não tem outra maneira de oxidar ácidos graxos senão pela via aeróbia, ou seja, pela oxidação na cadeia de transporte de elétrons. Né? Necessita de oxigênio. Não há metabolismo anaeróbio utilizando como fonte de energia ácidos graxos. Não há essa hipótese. E dos triglicerídeos, será que há essa hipótese de pelo menos usar parte da molécula de triglicerídeos? De que é feito o triglicerídeo? Lipólise é triglicerídeos, né? Lipólise é a degradação dos triglicerídeos. Triglicerídeo, o que ele é? 3 ácidos graxos e um glicerol. O glicerol, quando ele é oxidado a gliceraldeído 3-fosfato, que é onde está? Está na via glicolítica. Ele pode, sim, entrar ali e fornecer um ATP, um gliceraldeído 3-fosfato, vai fornecer um ATP, porque o glicerol, para ir a glicerol 3-fosfato, ele vai gastar ATP, então consumir um ATP, e daí, então,
depois ele vai fornecer 2 ATPs na oxidação do gliceraldeído, saldo de 1 ATP, e ele pode, então, o piruvato formado a partir do glicerol, gerar lactato, né? Ir para a fermentação lática. Só que, normalmente, quando isso acontece, o glicerol, ele poderia sofrer isso, mas o que acontece, na verdade, é que o glicerol, ao entrar no fígado, porque quem vai captar esse glicerol é o fígado, por quê? Porque os outros tecidos têm uma condição limitada, alguns totalmente ausentes e outros muito limitados de fosforilar o glicerol, a glicerol 3-fosfato. Quem faz isso com eficiência é o fígado, porque ele tem a enzima glicerol-sinase. Muito bem. Para onde iria esse glicerol? Foi a aula passada. Para que rota? Gliconeogênese. Exatamente. Gliconeogênese. Então está aqui o que acontece então com a atividade, com a taxa lipolítica, que é RA. Se mede através da formação de glicerol, a taxa lipolítica. A gente multiplica-se por 3, porque são 3 ácidos graxos. O que acontece então é que você tem um salto significativo de consumo da taxa lipolítica entre repouso 25% do VO2 e a partir daí ela vai aumentando, mas não é tão significativo, né? Você tem uma taxa elevada, mais elevada, mas que pelo experimento dessa criatura aqui, né, desse tal de Jeffrey Horowitz, de 2003, não foi tão significativo e a partir de 85%, na verdade, a média dele foi uma pequena queda, mas não foi significativo, diferente, não foi estatisticamente diferente de 65%. Ou seja, então você tem taxas mais elevadas de oxidação de lipídios a partir dos 65% de VO2 máximo, que é um exercício ali, não é extenuante, mas também não é tão fácil, é um exercício ali intenso, mas aeróbio, moderado e intenso, no limiar aqui. Aqui 85% é um exercício intenso, beirando já o limiar aeróbio do VO2 máximo da criatura. Já a captação de ácidos graxos, né? A captação de ácidos graxos, de novo, aumenta significativamente em relação ao repouso, em 25% do VO2 máximo, ou seja, um exercício, está todo mundo doente aqui, um exercício moderado, né? Aí quando você chega, à medida que vai aumentando a intensidade, repara que a média da utilização de ácidos graxos vai caindo e repara que esse aqui chega a ser distinto do 25%, diminui. A queda da captação de ácidos graxos em intensidades muito altas, né, 85% VO2, não é muito bem compreendido, não é muito, porque você esperaria que ela chegasse a uma saturação e ali permanecesse. Fosse aumentando, né? Que eu vi nas figuras anteriores? Nós vimos que a taxa lipolítica e a beta-oxidação ela vai aumentando e vai tendendo ao máximo de saturação. Aqui não. Aqui é a taxa de mobilização de ácidos graxos na circulação, RA. Que acontece é que vai caindo. Ou seja, a quantidade de ácido graxo que vai sendo liberado para a corrente sanguínea acaba caindo. Bem, isso não é muito bem compreendido. Tem uma série de explicações. Uns acham que, na verdade, é porque um exercício muito intenso acaba havendo vasoconstrição dos tecidos na região periférica do corpo. E aí, né, e também no tecido adiposo, e também no tecido do fígado, nos órgãos, tem uma diminuição do fluxo sanguíneo, e aí acaba, por fim, diminuindo os ácidos graxos. Mas isso não é muito bem compreendido, pelo menos não era até essa época aqui, 2003. Eu posso estar desatualizado, mas é isso. Mas, enfim, você tem um aumento significativo com um exercício leve, já aumenta significativamente a utilização de ácidos graxos. O fator predominante é o tempo, né? Quer dizer, então, se vocês olharem aquela curvinha, o tempo é um fator mais importante, um fator muito importante na utilização dos ácidos graxos. Um exercício moderado, 25%,
e com longo tempo de duração, você tem uma captação considerável de ácidos graxos, né? Eu acho que for um tempo curto, 30 minutos, por exemplo, até em 30 minutos, nós temos uma ascensão acentuada da utilização de ácidos graxos. E aí, onde é que temos, então, a utilização dos ácidos graxos e de tecido adiposo no nosso corpo, no ser humano? Nós temos que quase 50% da utilização de tecido adiposo da parte superior do corpo. Daí, a nossa parte superior do corpo é a primeira que emagrece. O peito, os braços. Depois, nós temos 25% vem do triglicerídeo intramuscular, a reserva intramuscular de triglicerídeo. E depois nós temos os triglicerídeos que estão circulando no plasma e a captação de ácido graxo a partir do tecido adiposo abdominal, intraabdominal, na cavidade abdominal, é ridícula, daí porque você não perde barriga tão fácil. Aí fica aquelas palhaçadas dizendo que vai perder, que não sei o quê, não perde nada. Você emagrece todo, fica aquela barriguinha, aquela coisinha assim, aqui, ó, não sai. Né? E a parte de baixo, quem tem aquelas ancas aqui, sabe como é que é? Olha aqui, ó, não sai, fica ali. A pessoa fala que o tecido adiposo abdominal ele é perigoso porque ele tem uma mobilidade alta e pode aumentar o VLDL, blá blá blá, quá. Mentira aqui, ó. Segundo esse rapaz aqui, né? Esse tal de Jeffrey Horowitz, publicado aqui aí eu não botei a revista, mas tá aqui o DOI dela. O que é DOI? Digital Object Identifier. Você coloca esse númerozinho aqui, ó, nesse site aqui, você vai ter o artigo. Tá aqui o artigo aqui, ó, Trends in Endocrinology and Metabolism. Não, era o melhor. Aqui, esse aqui eu tirei do quem já fez fisiologia do exercício vai conhecer essa foto. Essa eu tirei do McCarthy. Mostrando então o seguinte, em repouso, o cara aqui está no treadmill, né, na esteira, em inglês é treadmill é uma roda, você bota o bichinho para correr, aqueles bichinhos para correr, hamster, aí aquilo é treadmill, e também foi coisa de tortura para ser humano que estava correndo lá. E atletas também que vão fazer exercício aeróbio em laboratórios, também correm na treadmill. Aí substituir o treadmill pela esteira, que também continua sendo chamado treadmill em inglês. Aí tá aí, né? Olha só, em 40 minutos de exercício, tá aqui o exercício 65 VO2 máximo, aí você tem inicialmente as reservas intracelulares, ou ácido graxo livre, que vem de onde? Vem de sangue, corrente sanguínea, e glicose, que vem da corrente sanguínea. Os branquinhos é reserva interna. Aí, à medida que o tempo passa, a reserva interna vai diminuindo a sua importância como fornecedora de energia e a glicose, a captação de glicose vai diminuindo tanto a sua importância quanto a captação de glicose e vai aumentando de ácido graxo livre à medida que o tempo do exercício se passa. Tá? Glicose é esse aqui. Ele aumenta, tem um aumento, depois começa a cair e os ácidos graxos só aumentam com o tempo. Branco é reserva interna, só vai diminuindo com o tempo. Glicogênio, triacilglicerol interno, todas as reservas internas. Principalmente glicogênio, né? Repare que glicose sempre é a reserva mais rapidamente utilizada é o glicogênio. Então, nos primeiros minutos, então, nós temos a utilização mais dos glicerídeos. Glicose, glicogênio, para fornecer energia, mesmo que seja aeróbio. Depois começa repare que a partir de 40 minutos você tem, né, um aumento, né? Lá naquele gráfico anterior, nós vimos que em 30 minutos, de 0 a 30 minutos, você tem uma aceleração
contínuo do uso de ácido graxo, de lipídio. Daí, então, o pessoal fala, você tem que fazer uma esteira de, no mínimo, 30 minutos para... Na verdade, você deveria usar 1 hora. Para ácido graxo. Para usar ácido graxo? O pessoal fala. De alta intensidade. Caminhada. Caminhada. Você não corre com 65% de VO2, mas nem, só se for um velho capenga, né? Pessoa idosa, com caquético. Aí sim, qualquer andadinha ali, tá quase morrendo, é. Pessoa com efizema, um problema cardiorrespiratório, né? O VO2 dele é desse tamanho, a capacidade aeróbica dele é desse tamanhozinho, assim, aí sim. Mas veja bem, quanto maior a capacidade aeróbica do indivíduo, por isso que está aqui, ó, 65% VO2 máximo. Quanto maior a capacidade cardiovascular do indivíduo, maior captação de oxigênio dele, maior utilização de lipídios que ele tem. Esse é ponto pacífico. Ponto pacífico. Quanto maior a capacidade aeróbica do indivíduo, maior a sua capacidade de oxidar ácidos graxos. Tanto você vê, você mede indivíduos, você mede a performance de um atleta exatamente com o coeficiente respiratório dele. Tá? Atletas, eles tendem a sair de 1 para baixar para 0,7, que é o coeficiente respiratório dos ácidos graxos. Falei baixo demais? É por causa disso aqui que está me deixando meio confuso. Um atleta que use bastante ácido graxo, ele tende a diminuir o coeficiente respiratório dele de 1, que é a utilização de carboidratos, para 0,7, que é a utilização de triacilglicerol, de ácido graxo, de 0,7. Eu te provo depois. Sim, porque carboidrato, o coeficiente respiratório do carboidrato é 1. É 1. É 1. Quer ver? Vou te provar. Agora eu vou provar. Não tem essa. Eu vou provar. Olha lá, quer ver? Vamos pegar a glicose. Ó, C6H12O6. Essa é a glicose. Tá? Aqui, ó. Vamos lá. Quanto de oxigênio eu tenho que pôr aqui? Para dar. Ó. 6 CO2. A hidrogênio. Eu tenho 12, eu preciso de 6 H2O. Quanto oxigênio eu preciso? Eu tenho 6 aqui. E aqui eu tenho 6. Beleza, então eu só preciso somar aqui 12. Quanto que eu preciso de oxigênio? Tá ruim, hein? Quanto de oxigênio precisa? Aqui tem 6 oxigênio, aqui tem 6 oxigênio. Então, CO2. Quanto O2 eu preciso? O2. Quantos O2 eu preciso? 6, ó. 6. 6 O2 por 6 CO2. Então, o coeficiente respiratório, o RER, acho que é RER, se eu não me engano. Porque tem o coeficiente respiratório e tem o coeficiente respiratório do pulmão, que dá uma diferençazinha ali. 6 CO2 por 6 O2, que é igual a 1. Tá? Não tá enxergando, não? Não? Você vai ver aqui. Puta merda, 6 CO2 por 6 O2, ó, igual a 1, certo? Tá, esse é o coeficiente respiratório do carboidrato. Agora vamos pegar um ácido graxo. Um ácido graxo, ó.
Vamos lá pegar o ácido hexanoico. Tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. CH3, CH2, CH2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reage com O2, dando CO2 mais H2O. Ok? Tem quantos carbonos? 6, não é? Não tem 6 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. 6 CO2. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3, 5, 7, 9, 11, 12. Quantos que eu vou botar aqui? 6. Ok. Vamos lá. Quantos oxigênios eu preciso? Eu tenho 2 aqui. Então eu preciso 4. Tenho 2. Né? Tenho 2 aqui. Aqui eu tenho 6. Tenho 12. Não tenho 12? Não é isso que eu tenho? 12 oxigênios mais 6 que 12. Aqui eu tenho 12. E aqui eu tenho 6, certo? 18. 18 átomos de oxigênio. Tá? Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 1, né? Eu tenho 2 O. Não é? 18 menos 2 dá quanto? 16. Então, 8O2. 8 vezes 2, 16. É ou não é? Como? Então vamos lá. Quanto CO2 obtém? 6 CO2. Quantos oxigênios foi consumido? 8. Então 6 oitavos, que é igual a 3 quartos, que é igual a 0,75. Esse é o coeficiente respiratório do ácido graxo. É assim que sai aqueles números, vocês vão ver ré para cá, ré para lá. É assim que sabe, assim que calcula esses números. Estequiometria. Eu era craque de estequiometria. Oitava série, estequiometria. Todo mundo penava fazer esses cálculos estequiométricos. Eu tirava só 10. Eu não conseguia entender como é que as pessoas tiravam nota baixa. Né? Daí por isso que eu fiz química. Era tão óbvio para mim. Né? O que eu vi, nós vimos lá é o seguinte, com 30 minutos você tem uma ascensão no uso de ácido gráfico. Então, a partir de 30 minutos é que você tem, então, utilização maior de ácido graxo. Você começa a superar a utilização de ácido graxo relativa a carboidratos a partir de 30 minutos de atividade física. Então, como é que acontece a lipólise? Então, a lipólise. A lipólise é estimulada por os hormônios glucagon e epinefrina. Vamos lá, vamos relembrar quem é o glucagon. Hormônio de quê? Não ouvindo nada. Da hipoglicemia. Né? Toda vez que você entra em hipoglicemia, glucagon é liberado. E epinefrina? Do estresse. Do estresse. Então, esses dois hormônios, eles ativam a síntese da AMP cíclico. O AMP cíclico, então, ativa a enzima protease sinase, que vai começar a cascata fosforilativa e vai fosforilar um monte de enzimas. A cascata de modificação equivalente. Nós vimos que essa cascata, ela causa a ativação da glicogenase.
glicogênese, não é? Inibição da glicogênese, ativação da gliconeogênese no fígado também, e inibição da via glicolítica também no fígado. Então, o fígado se prepara para lançar a glicose no sangue e o grupo muscular ativo prepara-se para utilizar a glicose 6-fosfato para gerar energia e, além disso, o tecido adiposo ele começa a se preparar para lançar ácidos graxos livres na corrente sanguínea. Olha só, o corpo todo se preparando para fornecer energia para o corpito, todo ele. Vamos gastar energia. Uma coisa interessante aqui, ó. A gotícula de triglicerídeos dentro da célula, ela é coberta por proteína chamada perilipina. A perilipina, então, o que acontece? Ela é fosforilada. E aí ela fica em pezinho assim, expondo a gotícula de lipídio. Por outro lado, a enzima lipase, ela também é fosforilada, ficando ativa. E aí inicia o processo de hidrólise dos triglicerídeos, formando então glicerol e ácido graxo livre. Ácido graxo livre, então, vai para a corrente sanguínea, e na corrente sanguínea ele se liga à albumina sérica, que é a transportadora de ácido graxo livre. E aí, ao encontrar, então, a célula muscular, principalmente a célula muscular ativa, o grupamento ativo, ele pode entrar tanto por difusão passiva, atravessando a membrana, quanto através por difusão também passiva do seu transportador. E aí lá, então, ele gerará energia. O próximo passo será ver, então, essa etapa da beta-oxidação. Tá? Então, a primeira etapa é essa aqui, a hidrólise do triacilglicerol. E o glicerol. O que é feito com o glicerol? Glicerol é uma molécula polar, é um álcool, é um triálcool, dissolve-se no plasma, vai parar no fígado e lá ele sofrerá o quê? Para onde ele irá? Para onde ele irá? Ele vai sofrer o quê? Vai se transformar em quê? O que o fígado está fazendo nessa hora? O fígado está fazendo nada? Está lá à toa, de boa? O que ele está fazendo? Gente, acorda. O que o fígado faz durante uma atividade física? Ele faz o quê? Produz glicose? Você está convicto do que você está falando? Pois deveria estar, porque está correto. Produz glicose? Produz glicose? Produz glicose. Gliconeogênese está ativada. Não é isso? Eu falei a aula passada que durante a atividade física, a gliconeogênese é ativada independente da glicemia no fígado. Não falei? Então. Aqui, o que acontece com o glicerol? O glicerol, então, ele é fosforilado. Ele pode, então, entrar na via oxidativa e ir para a via glicolítica. Então, aqui está o caminho da utilização na via se ele for utilizado como fonte de energia. É uma hipótese, mas durante uma atividade física, essa hipótese no fígado é nula, porque essa via está inibida. Pode acontecer em menor importância no grupamento muscular, mas o grupamento muscular prefere sempre pegar a glicose já pronta e gastar sua energia fazendo a contração. Deixa eu dar antes que alguém pegue e me perturbe, eu vou ativar o não perturbe aqui.
O ácido graxo, então. Como é que é a beta-oxidação do ácido graxo? A utilização do ácido graxo. Tudo começa, então, com a ativação do ácido graxo. O ácido graxo, ele lá, bonitinho, como tal, ele não entra na cadeia de beta-oxidação. Então, ele tem que ser ativado. Aí, vai ser ativado, né? Como? Está aqui o ATP, ele ataca o ácido graxo sintase, a acil-CoA sintase, aí forma um intermediário, o acil-adenilato, aí vem a coenzima A, pau, toma o lugar dele, sai então o pirofosfato, que é hidrolisado, gerando energia livre para direcionar a atividade física, direcionar a reação e formando então o acil-CoA. Repare então, o processo todo está aqui com menos 15 kJ nesse processo e menos 19 aqui, somando tudo, dá menos 34 de variação de energia, ou seja, menos 34 kJ por mol é liberado na forma de calor perdido, fazendo com que a reação fique direcionada no sentido de síntese de acil-CoA. A primeira etapa é o consumo de uma molécula de ATP produzindo um AMP, ou seja, isso equivale ao consumo de 2 ATPs, porque um AMP produzido aqui, nessa segunda etapa, ele vai reagir com outro ATP e vai produzir 2 ADPs, que vão lá para a cadeia de transporte de elétrons ser regenerados em ATP. Diga. O AMP tem um fosfato. São 2 ATP ou 2 ATP? Olha só. Um ATP. O ATP reagiu aqui, formou um AMP e pirofosfato. Aí degradou tudo, formou um AMP e 2 fosfatos. Correto? AMP é substrato da ATP sintase? É? Como sei lá? Como sei lá? Ué, eu já falei isso aqui em sala, que a ATP sintase usa quem como substrato? ADP e fosfato. Para sintetizar ATP. O que vai fazer com esse AMP? Esse AMP vai reagir com outro ATP, que é uma enzima, que vai transferir o fosfato do ATP para o AMP. Aí vai gerar 2 ADPs. Você tem que falar. Agora quem não está entendendo nada sou eu. Não, é que eu tinha entendido que você tinha falado o ATP com a AMP forma 2 ATP. 2 ADPs. Aí eu perguntei que são 2 ATP. Aí o senhor começou a. Falei tudo de novo. Ué, claro, ué. Presumi que você não tinha entendido. Ué. Ah, tá. Tem o resto da turma também, ué. Aí vamos lá. Essa etapa acontece no citossol. O acil-CoA tem que entrar na mitocôndria, dentro da mitocôndria. Aí temos aqui uma parte intermediária que é regulatória, que é a acilcarnitina transferase 1. Tá? E nós temos a aciltransferase carnitina 2, a CAT1, a CAT2. E temos o transportador de acilcarnitina. Esse complexo todo aqui. Vamos lá. Bem, a posição da CAT1, se ela é na membrana externa, no envelope externo, ou se ela é na membrana interna, ainda é questionável. O pessoal não sabe direito ainda não. Mas, a CAT1, ela é regulada por malonil coenzima A. Malonil coenzima A inibe a CAT1. Malonil coenzima A é o substrato da enzima que sintetiza ácido graxo. Então, vamos lá. Malonil-CoA é sintetizado quando haverá biossíntese de ácido graxo. Então, a CAT1 é inibida quando tem malonil-CoA. Ou seja, tem malonil-CoA, não tem beta-oxidação. Bem, para que haja transferência da carnitina, do ácido graxo para a carnitina, é preciso ter carnitina livre.
Onde é que vocês já viram carnitina aí? L-carnitina, L-carnitina, L-carnitina para cá, L-carnitina para lá. Você nunca viu L-carnitina? Nenhum. Você nunca foi no Mundo Verde? Suplementos. Ah, você nunca ouviu falar que L-carnitina para emagrecer, isso aqui, isso aqui lá? Não. Não. Já ouviu falar? Você já, né? Só que os estudos mostram que você se entupir de L-carnitina, não adianta nada. O motivo de achar que pode aumentar, ele é razoável, ele faz sentido. Por quê? Você tendo um pool maior de carnitina, a entrada de acilcarnitina para a mitocôndria, repara que ele é acoplado com a saída de carnitina de dentro da mitocôndria. Tá? Então, quando você toma um suplemento de carnitina, a carnitina tem que entrar primeiro dentro da mitocôndria para fazer efeito. Tá? Só que só vai fazer efeito ter carnitina dentro da mitocôndria livre se o ciclo de Krebs estiver lá, ó, a contento. Se não tiver, nós vamos entender já. A pessoa tem que estar metabolicamente ativa. Vai achar, vai ficar deitado, embaixo, plenos, achando que vai emagrecer porque tem mais carnitina. Não vai. Por que o corpo utiliza desse subterfúgio aqui da carnitina? É muito simples, é porque o acilcarnitina, o acilcoenzima A, ele não atravessa a membrana interna. Não atravessa. Então, quem atravessa é a acilcarnitina, porque tem um transportador. Exceto se o ácido graxo for de cadeia curta. Se o ácido graxo for de cadeia curta, ele atravessa tranquilamente. Daí, não sei se vocês já viram também, né, alguns suplementos para dar energético para o atleta. Lipídios de ácidos graxos de cadeia curta, aumenta o fornecimento de energia, blá, 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 blá. Aumenta o fornecimento de energia, por quê? Porque não passa por essa etapa, inclusive uma etapa que é regulatória, que é a CAT1. O acilcarnitina de cadeia curta, ele entra direto dentro da matriz mitocondrial, passando subterfúgio, como é que fala? Tendo um caminho alternativo a essa etapa regulatória. Tá? Então vamos lá. A primeira etapa, então, você só tem carnitina livre se por um acaso no ciclo aqui do lado de cá, houver coenzima A livre para retomar o acilcarnitina que estava aqui e retomar, então, formar a acilcoenzima A. Tá? Para aqui, então, você tem que ter coenzima A livre para retomar, para formar o acilcoenzima A. A concentração de coenzima A livre depende da atividade do ciclo de Krebs. Lembra que o ciclo de Krebs consome acetilcoenzima A e libera coenzima A. Primeira etapa, oxalacetato reage com acetil-CoA, formando citrato e liberando coenzima A. Por isso que eu falei, o fornecimento de carnitina livre dentro da matriz mitocondrial depende da atividade do ciclo de Krebs. Então, se a atividade do ciclo de Krebs estiver baixa, a carnitina livre também estará baixa. Portanto, a entrada de acilcoenzima A para dentro da mitocôndria, matriz mitocondrial, diminuirá, ficará baixa. E aí o consumo de lipídios, de ácido graxo, também será baixo. Logo, o seu consumo de ácido graxo será baixo. Evitando, então, gasto de energia inútil. Ou seja, se você tiver numa condição de saturação da sua capacidade aeróbia, você não vai aumentar o seu consumo de ácido graxo livre, porque saturou sua capacidade aeróbia, saturou a sua utilização de coenzima A. À medida que você aumenta a sua capacidade aeróbia,
Não é a condição e aí equivale à condição cardiovascular, porque tem mais oxigênio, mas não é só ter mais oxigênio, é ter uma capacidade oxidativa mais elevada, ou seja, ter mais mitocôndrias, mais enzimas oxidativas. Então, você terá mais coenzima A e aí utilizará mais ácido gráfico. Quando você satura isso e P deseja, ainda necessita de mais energia, mais ATP, a alternativa qual é? Qual é a alternativa? Tem duas alternativas. Ou é cãibra, ou a outra é o quê? É fadiga, cãibra ou metabolismo anaeróbio. Se você tiver glicose disponível, metabolismo anaeróbio. Então vamos lá. Aqui está o ciclo. Então nós vimos a ativação, ele forma o acil-CoA, carnitina com enzima A, carnitina volta para acil-CoA, e aí vimos então que a disponibilidade de carnitina livre está acoplada com a utilização de acetil-CoA pelo ciclo de Krebs, e a entrada de acilcarnitina para dentro da matriz mitocondrial está acoplada com a saída de carnitina livre. Tá? Quando a pessoa toma carnitina, o que acontece é que os níveis de acilcarnitina dentro da célula aumentam bastante. E a acilcarnitina não vai só para a mitocôndria, ele vai também para uma outra vesícula chamada peroxoma, uma organela peroxoma. Lá ele oxida o ácido graxo, mas não gera energia. Né? Então, não há uma correlação direta entre gerar ATP e níveis de carnitina, né? Não há uma correlação direta. Assim. Mas é razoável que você pensar que haja um aumento. Embora os experimentos mostrem que há uma relação direta, não há uma correlação clara entre ingestão de carnitina e um aumento de performance, mas é razoável você achar que sim, desde que você tenha um treinamento aeróbio adequado. Desde que você aumente sua capacidade oxidativa de utilizar acetilcoenzima A. Né? Ou seja, aumentar sua capacidade de ciclo de Krebs, aumentar a sua capacidade de transporte de elétrons, gerar ATP pela ATP sintase. Vamos lá, então o ciclo aqui está aqui. Repara, ele tem várias etapas, está aqui. Primeira etapa, então, retirada de hidrogênio, formando uma insaturação, FADH2. Esse aqui, então, é aquele complexo, vai direto para a ubiquinona, vai direto para o transporte de elétrons, a cadeia de transporte de elétrons. Aí vem, forma hidratação, forma hidroxiacil, aí ele oxida, gera o NADH. NADH, então, vai para o complexo 1. Betoacil, vem a coenzima A, vem a tiolase aqui, e pau, vem uma coenzima A e reage formando um acetil-CoA e um novo acil-CoA reduzido de 2 carbonos, porque saíram 2. Tá? Então, a cada volta do ciclo, perde-se 2 carbonos. Tá? Não tá? Não tá? Tá aqui, ó. Tem 16, tá? Tem 16, o ácido palmítico. Aí ele sofre a primeira oxidação, hidrata, forma aqui, aí oxida, forma essa carbonila aqui, aí vem a coenzima A, ataca exatamente aqui, isso se quebra, forma um acetil-CoA, que tem 2 carbonos, e o restante, que tinha 16, agora passa a ter quanto? 14. Muito bem, agora a minha pergunta é, quantas voltas dão? Quantas voltas são necessárias para transformar o ácido palmítico, que tem 16 carbonos, em tudo acetilcoenzima A? Quantas voltas são necessárias? 2. Como sei lá? Tem 16 carbonos, cada volta perde 2, não é? Não perde 2 aqui? Olha lá, deu a volta.
Oxidou, botou água, formou hidroxila, oxidou de novo, formou ceto, vem a coenzima A, pau, liga aqui, quebra a ligação, forma acetil, que tem 2 carbonos. Acetil tem 2. E o restante, tem quanto agora? 14, correto. A minha pergunta agora, aí ele continua, volta aqui de novo, continua a voltinha. E vai dar a segunda voltinha dele, tira mais 2. Aí vai para a terceira voltinha, tira mais 2. Vai para a quarta voltinha, tira mais 2. Quantas voltas dão? Ele tem 16. Quantas voltas dão? 8. 16 dividido por 2, 8. Né? Na 7ª volta, quantos carbonos ele tem? Hã? Não, na 7ª. Na primeira ele tem 16, na segunda ele tem 14, na terceira ele tem 12, na quarta ele tem 10, na quinta ele tem 8, na sexta ele tem 6, na 7ª ele tem 4. Aí quando ele dá a voltinha dele, ele formou, quebrou 2 e 2. Acabou. São 7 voltas. Então, o número de voltas é o número de carbonos dividido por 2 menos 1, sempre. Porque na última volta você já tem 4, quando quebra forma 2 de 2. Não precisa dar volta nenhuma mais. Correto? 7 voltas. Quantos Fá de H2 formou? Cada volta forma 1 Fá de H2, 7 Fá de H2. Cada volta forma 1 NADH, 7 NADH. E ele formou quantos acetil? 8. Na última volta ele forma 2 acetil, não forma um só, forma 2. 4, quebrou, 2, 2. Na última volta tem 4. Quebrou, formou um acetil, formou outro acetil. Então forma 8 acetil, 7 NADH, 7 Fá de H2. Repara que aí esse acetil vai para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, cada acetil forma 3 NADH, 1 Fá de H2 e 1 GTP. Então você vê que é Fá de H2 e NADH pra caramba. E tudo isso vai no ciclo da cadeia, vai tudo lá no transporte de elétrons, bombear prótons e a ATP sintase, formar ATP, 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 ATP e consumir oxigênio, 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 oxigênio. Daí, ó, aqui, ó. Você tem um coeficiente respiratório de 0,75. Ou seja, você precisa de mais oxigênio para oxidar o ácido graxo. O ácido graxo, então, olha só, o ácido graxo ele tem mais energia por grama. Ele é mais denso energeticamente. Entretanto, pelo mesmo motivo, ele precisa de mais oxigênio. Então, olha só. Isso seria comparado a um carro flex. O carro flex. Na rua plana, normalzinho, gasolina. A gasolina tem mais densidade de energia que o etanol. Você bota a gasolina, você vai andar na cidade, 70 km por hora, 80, não vai precisar de tanto oxigênio imediato, né? Mais rápido, vai oxida a gasolina, CO2 e água, e tem bastante energia, mais densidade energética, você consome, você anda mais quilômetros por litro de gasolina. O etanol é mais oxidado, ele precisa de menos oxigênio, oxida mais rapidamente e gera energia mais rápido. Por isso que o etanol tem mais torque. O carro precisa de mais torque, mais energia, mais força. Etanol. Então você vai viajar, vai subir uma serra, o que você põe no carro? Etanol. É a mesma coisa nossa. Energia rápida, contração rápida, carboidrato. Energia lenta, contração de baixa intensidade, lipídios.
Aqui está mostrando a figurinha de outra maneira, aqui mostrando então aquele complexo que vai gerar o FAD-H2 que vai parar no transporte de elétrons diretamente, né? Ou seja, essa etapa de oxidação do ácido graxo está acoplada à membrana mitocondrial, na parte interna da matriz mitocondrial. Bem, e os monoinsaturados? E os ácidos graxos insaturados? Os ácidos graxos insaturados, eles geram menos energia, porque a insaturação é uma oxidação. E eles são mais difíceis de serem oxidados. A insaturação é cis, para começar, enquanto que no ciclo a oxidação é trans, a dupla é trans. Então ele está aqui, ele vai sofrendo a beta-oxidação, chega aqui nessa etapa e engasga. Aí vem então uma isomerase, converte essa ligação nessa, de carbono certinho, trans, e aí segue o ciclo e beleza. Perdeu o que aqui? Perdeu um FAD-H2. Agora, quando é poliinsaturado, aqui ficou mais difícil que é pequenininho. Quando é poliinsaturado é pior ainda. Vem aqui, clá, 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 chegou aqui, engasgou. Bem, você tem duas ligações. Aí vem uma isomerase e pega essa aqui e joga para cá. Beleza, resolveu o problema. Perdeu um FAD-H2. Chegou aqui e continua o ciclo, aí forma uma ligação dupla aqui. Faz o primeiro ciclo, aí vem o ciclo seguinte, forma a ligação dupla aqui. Aí engasgou de novo. Você tem uma ligação dupla trans aqui e uma cis aqui. Aí é pior. Vai perder poder redutor. Vai gastar um NADPH. NADPH é gasto de quem? Quem gera NADPH? Quem gera NADPH? Está coçando. Quem gera NADPH? É coçal, não sei lá. Deve ser maledicente. Tá? Aqui estou coçando. Tá? O que gera NADPH, gente? NADPH vem de onde? Não, senhor. NADPH. É via das pentoses. Então, gasta glicose aí. Começa por aí. Está gastando energia. E aí, então, converte essas duas numa ligação trans, uma dupla trans, e aí vem a isomerase, bota a ligação na posição correta e aí segue. Ou seja, é mais difícil de oxidar. Inclusive aqui, você não só perde o FAD-H2, como você perde um NADH. NADPH e NADH são primo-irmãos. Você perde um equivalente. Então você tem menor, o saldo de energia a partir do poliinsaturado é bem menor do que a partir do saturado. Por isso que o corpo prefere utilizar ácidos graxos saturados para fornecer energia. E quando armazena na forma saturada, não na forma insaturada. A forma insaturada usa para fazer parede, fazer membrana, fazer lipídios estruturais, né? Fazer membrana. Para oxidar, já com fonte de energia, ele vai transformar em saturado que ele vai usar. Mas, se nada impede. E os ímpares? Todos os ácidos graxos de origem animal são pares. Os de vegetais, alguns deles são ímpares. Então, quando chega na última volta, ao invés de dar 2 e 2, vai dar 2 e 3. Vai formar o propionil coenzima A. A propionil coenzima A tem que ser modificado. Então, ele é modificado, ele é carboxilado, forma metilmalonil. O metilamonil é isomerizado, de S para L, de D para L. E aí ele, então, na sua forma L-metilmalonil, ele é convertido em succinil-CoA, que está dentro e entra no ciclo de Krebs. Direto no ciclo de Krebs, lá embaixo. Então, succinil-CoA, é lá embaixo no ciclo de Krebs, é lá no meio. No meio. Então, a parte final de um ácido graxo ímpar, ao invés de ele ser utilizado como substrato do ciclo de Krebs, como a enzima A, ele vai ser usado como intermediário do próprio ciclo. Ele, na verdade, vai aumentar um pouquinho a capacidade oxidativa do ciclo.
Ele vai aumentar o número de intermediários do ciclo que está gerando um intermediário do ciclo, succinil-CoA. Tá? Mas o oxalacetato, lembre que ele pode virar piruvato, ele pode ser descarboxilado a piruvato e entrar de piruvato e ir para acetil-CoA, dependendo se tiver muita glicose, por exemplo. Vamos fazer uma comparação, então, dos triglicerídeos versus glicose na geração de ATP. Eu vou comparar aqui o mesmo número de carbonos. Então, nós vamos pegar um ácido graxo esteárico, que é um ácido graxo saturado, 18 carbonos, um triglicerídeo de ácido graxo esteárico, C18. Então, e a glicose tem 6 carbonos, o glicerol tem 3, então 1 mol de glicerol corresponde a meio mol de glicose. Tá? O glicerol tem 3 carbonos, glicose tem 6, então glicerol, metade da glicose. Então, o ácido esteárico tem 18 é 3 vezes maior que 6, então cada ácido graxo esteárico equivale a 3 moléculas de glicose, então 3 vezes 3, 9, são 3 ácidos graxos, mais o glicerol, 9,5. Estou partindo aqui da premissa que o glicerol ele vai ser usado como fonte de energia na fibra ativa, tá? Ou pelo fígado. Aí vamos lá. A glicose. Um mol de glicose produz 2 de FADH2, por quê? Cada mol de glicose produz um NADH cetossólico. O NADH cetossólico ele vai ser convertido em FADH2 e ser transportado na matriz mitocondrial. Aquele lance de hidroxicetona, glicerol 3-fosfato, aquele ciclo e sai de NADH, vai para o FADH2. Então, produz 2 FADH2, 2 ATPs e 2 piruvatos. 2 mols disso. Um mol de piruvato produz, ou aerobicamente, 4 de NADH, aí ele vai entrar, formar o acetil-CoA, vai entrar no ciclo de Krebs, então 4. Um FADH2 e um ATP. Isso aqui vem do ciclo de Krebs, aqui 3 do ciclo de Krebs e uma da piruvato desidrogenado. Então, a glicose forma essa quantidade toda aqui, e aí então vai dar isso tudo aqui. 8 de NADH, 4 FADH2, 4 de ATPs, 9,5 glicose, que é o correspondente do triacilglicerol, 76 NADH, 38 FADH2, 38 ATPs. Beleza. A quantidade toda. O glicerol, ao ser oxidado a piruvato, produz 2 de ATPs, mas consome 1 na sua ativação, resulta um saldo de 1 ATP. Produz 1 mol de FADH2 na sua oxidação, gliceraldeído, lá na via glicolítica. Gliceraldeído 3 desidrogenase, ao formar 1,3-bisfosfoglicérico, forma o NADH lá. Está aqui. O glicerol, então, produz 1 mol de piruvato, 1 mol de FADH2, 1 mol de ATP. O piruvato, então, produz 1 mol de NADH, 1 mol de acetil-CoA. 1 mol de acetil-CoA no ciclo de Krebs produz 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP. Logo, o glicerol produz 4 NADH, 2 FADH2, 2 ATPs. E ele também pode ser usado na gliconeogênese ou na lipogênese. Nós não vamos entrar nessa via, nesse momento, para fazer essa consideração. Nós estamos fazendo a consideração puramente energética. Aí, o ácido esteárico, então. O ácido esteárico, dão 8 voltas nos ciclos. Ele tem 18 carbonos. Tem 18 carbonos, seria o outro era 16, era palmítico. Esse é o esteárico. Tem 18 carbonos. 18 carbonos dão 8 voltas. 9 menos 1. Consome 2 moléculas de ATP na ativação e produz 9 moléculas de acetil-CoA. Daí, então, cada volta no ciclo produz um FADH2, um NADH. Daí, então, um ácido graxo esteárico. Produz isso a quantidade toda aqui. Um acetil produz isso aqui no ciclo de Krebs. Somando tudo, nós temos que o ácido graxo produz 35 NADH, 17 FADH2, 7 ATPs e os 3 produzirão essa quantidade toda. Aí, somando tudo, tá aqui a glicose, de novo, o glicerol, os 3 ácidos graxos, o triacilglicerol, então, é a soma desses dois, dá essa quantidade toda aqui.
Repara que, está vendo aqui, ó, o triacilglicerol, ele gera muito mais NADH e muito mais FADH2, tá? Mas gera muito pouco ATP diretamente. Enquanto que a glicose gera muito menos NADH, muito menos FADH2 e gera uma boa quantidade de ATP diretamente. 38. Em equivalente de número de carbonos, tá? Nós estamos botando o mesmo número de carbonos. Então, repara só que 38 dividido por 2 dá... Não, peraí. Aqui é 22. 22, 38. Quanto é 38 dividido por 22? Só aí de cara. Quanto dá, gente? 38 dividido por 19? Você já fez? Você fez de cabeça? 38 dividido por 22? Não, eu falei errado. Tô maluco. É 22. É. 38 dividido por 22. Então, 1,72 mais ATP só aí. Vamos ver aqui. Agora vamos ao transporte de elétrons. Um NADH bombeia 10 prótons, que nós vimos lá na aula passada. Um FADH2 bombeia 6, um ATP consome 4, 3 na ATP sintase mais 1 no transporte de ATP, ADP e fosfato. Então, um NADH produz 2,5 ATP, um FADH2 produz 1,5 ATP. Então, um FADH2 e um NADH2, tanto um quanto o outro, consome 1,5 de O2. Cada O2 recebe 4 elétrons. Um FADH2 e um NADH2 transportam 2. Então, eles consomem 1,5. Então, nós temos que 2 NADHs produzem 5 ATPs por molécula de O2. E 2 FADH2 produzem 3 ATP por molécula de O2. Aí, fazendo toda a continha, substituindo e fazendo as continhas, o que nós temos? Que a glicose produz 5 ATPs por O2 e o triacilglicerol de ácido esteárico produz 4,63 ATPs por O2. É um pouco menos. Então a glicose gera 8 ATPs, 8% a mais de ATPs por mol de oxigênio consumido. Então, repara só, ambos são metabolismo aeróbios, não estamos aqui, ambos estão usando o metabolismo deles, a mesma eficiência metabólica de transporte de elétrons, ciclo de Krebs, e o simples fato das moléculas terem uma estrutura diferente, uma quantidade de oxigênio presente na própria molécula, né? Você vê que a glicose gera mais ATPs por mol de O2. Quer dizer, então, que a célula, quando precisa de ATP e a disponibilidade de oxigênio está mais baixa, ela sempre vai preferir a glicose como substrato, porque ela vai precisar de menos oxigênio para gerar a mesma quantidade de ATP. Entendeu? Isso que está mostrando aqui. Mostrando que no metabolismo, a célula, seja ela qual for, muscular ou não, ao gerar ATP, ela vai precisar de menos oxigênio para gerar a mesma quantidade de oxigênio. Ela vai gerar mais ATP. Perdão, peraí. Para a mesma quantidade de oxigênio, ela vai gerar mais ATP. Ou, em outras palavras, para a mesma quantidade de ATP produzido, ela vai precisar de menos oxigênio, usando glicose. Tá? E daí você entende por que carboidrato, por que glicose é o substrato preferencial para a geração de ATP. Não precisa de menos oxigênio. E você entende por que, com a medida que o indivíduo vai ficando cada vez mais competente na sua condição cardiovascular, ele vai aumentando sua capacidade de oxidar ácidos graxos, porque mais o oxigênio está presente. E aí começa a preservar a glicose. Então, a maneira que a célula tem, por exemplo, de preservar a glicose e deixar a glicose para os momentos de metabolismo anaeróbio, de alta intensidade, é diminuir o fluxo metabólico da oxidação da glicose, ou seja, inibindo as enzimas da via glicolítica. Como é que ela faz isso?
as enzimas da via glicolítica respondem à presença de ácido graxo e à concentração de ATP. Tendo ácido graxo presente, a PFK1 ela é inibida. Tendo ATP em alta concentração, a PFK1 é inibida. Somente no fígado que a hiperglicemia vai sobrepor a essa inibição. Nós temos a presença da frutose 2,6, que é hormonalmente regulada. E hiperglicemia, insulina elevada, síntese de frutose 2,6, ativação hormonal da PFK1, ativação hormonal da via glicolítica, e aí suprime a inibição por ATP, suprime a inibição por ácidos graxos. Mas na fibra muscular, a regulação é por ácido graxo, ATP, ADP, AMP. Então, se tem ácido graxo livre chegando dentro da fibra muscular, ele vai interagir na PFK1, vai diminuir então o fluxo metabólico. Se não fosse assim, a célula sempre utilizaria glicose preferência, porque a glicose é mais fácil, gera ATP mais facilmente. Se houver uma limitação na concentração de oxigênio naquele grupamento muscular, a geração de ATP vai cair, porque tem limitação de oxigênio. Mesmo tendo ácido graxo presente, vai ter uma limitação na geração de ácido graxo. Né? Nós temos o consumo versus geração. Chegou no limite, limitação de oxigênio, está chegando no limite, e a contração muscular está elevada, a concentração de ATP começa a cair. E aí o que acontece? PFK1 é ativada imediatamente. Você tem a ativação da PFK1 aumentando o fluxo de glicose, que vai gerar ATP mais ATP, tanto aerobicamente e, no caso extremo, se precisar, vai gerar tanto piruvato e NADH citossólico, que isso vai para onde? No metabolismo anaeróbio, fermentativo. Aí você começa a sobrepor metabolismo anaeróbio sobre o aeróbio. Tá? Então, não esqueçam essa ideia de que você tem ou anaeróbio ou aeróbio. Você pode ter os dois. Condição de atividade muito intensa e prolongada. Não vai ser uma corridinha de 100 metros rasos que você vai ter aeróbio sobreposto a anaeróbio. Seria uma atividade prolongada. É que nem você, quando você faz aquele teste na esteira, que vai aumentando, 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 vai aumentando a intensidade. Você está no aeróbio. Chega lá em cima, você está no limite, seu limiar de VO2, você sobrepõe ao aeróbio ou anaeróbio. E você não consegue manter por muito tempo. Então, qualquer atividade física, você está lá correndo, fazendo isso, fazendo aquilo outro, por longo tempo, você está lá no metabolismo aeróbio. Você vai aumentando, incrementando a intensidade, vai aumentando a intensidade de produção de ATP aerobicamente, até que chega num limite, aí onde a célula vai sobrepor o anaeróbio, aí tem geração de lactato. Aí você faz aquilo por muito tempo, aí você relaxa. Nesse relaxar, que você diminui a intensidade, quem entra em ação? Fígado. Vai fazer o quê? A limpeza, vai tirar esse lactato e regenerar em glicose. Glicose. É o ciclo de Cori. O ciclo lactato, o ciclo de Cori. A alanina é o ciclo de Cori. O ciclo lactato é outro. Bem, nós temos umas formas diferentes de oxidar ácidos graxos, que são os ácidos graxos oriundos de plantas, que eles são ramificados, todo diferentão. E aí, se não fosse assim, as plantas seriam muito tóxicas para nós. Algumas são bem tóxicas e essas substâncias aqui são complicadas de serem oxidadas. Elas estão, então, ela sofre oxidação no retículo endoplasmático, começa a sofrer no endoplasmático, é a oxidação ômega, que é essa aqui. É uma oxidação de trás para frente. É uma forma, então, do corpo gerar ácidos dicarboxílicos. Tá? E aí, por exemplo, a origem do ácido succinato, o ácido adíptico, vem daí. E a oxidação de ácidos graxos ramificados, que acontece também em vesículas especializadas. Não acontece acontece no peroxisoma, não acontece na mitocôndria. Que é uma forma de desintoxicar o corpo, senão você ficaria intoxicado. O peroxisoma vai começar a oxidar esses ácidos graxos ramificados e aí vai tirando
convertendo em propionil, né? Propionil e esses aqui intermediários aí, o corpo vai ali, lida com aquilo e oxida completamente. Mas o peroxoma ele não gera ATP, ele simplesmente oxida para dar cabo a essa molécula. Se você tiver limitação com essa enzima, você tem um problema sério de metabolismo de lipídio de planta, de origem vegetal. Peroxoma na vesícula é uma organela que a célula tem, que é especializada em fazer oxidação de moléculas. Tá? Ela oxida lipídios normais, e esses lipídios complicados e outras moléculas, que ela precisa oxidar para dar fim nela. Entendeu? A célula é uma forma de oxidar moléculas, ou até mesmo, por exemplo, de quando a célula gera muito peróxidos, superóxidos, é lá no peroxoma que ela dá fim nele também. Ela transforma peróxido e superóxido em água e oxigênio. Uma forma de... O que é venenoso? O peróxido é venenoso. Você envelhece e morre por causa disso. E esses ácidos graxos ramificados também, se eles acumularem no corpo, eles estão tóxicos. Qualquer ácido graxo que começa a acumular no corpo começa a ser tóxico. Qualquer substância. Então, esses ácidos graxos ramificados, eles não entram em rotas metabólicas normalmente. Aí, eles têm que ser transformados. E eles são transformados no peroxoma. Os corpos cetônicos. Corpos cetônicos, eles são sintetizados quando há uma geração muito grande de acetil-CoA e o seu consumo é restrito. Ou seja, você tem uma limitação na utilização de acetil-coenzima A. Você tem uma produção maciça de acetil-coenzima A e um uso limitado de acetil-CoA pelo ciclo de Krebs. Tá? Onde isso vai acontecer? Acontece no fígado. Em que condições? Quando o fígado está fazendo está fazendo gliconeogênese intensamente, ou seja, quando o indivíduo está em hipoglicemia severa, tá? Quando está em hipoglicemia severa, e assim o fígado está desviando de maneira intensa oxalacetato para gerar PEP e entrar na gliconeogênese. Quando ele, então, tira oxalacetato maciçamente do ciclo de Krebs, ele diminui a capacidade do ciclo em utilizar corpos cetônicos, utilizar acetilcoenzima A. Aí, lembra agora, vamos lembrar, quando você está em hipoglicemia, o glucagon está ativando as enzimas de lipólise lá no tecido adiposo e está entrando uma grande quantidade de ácido graxo livre dentro do fígado. Esse ácido graxo livre, então, estão sendo direcionados para a mitocôndria, entrando no ciclo de beta-oxidação, e lá gera NADH e FADH2, que vai para o ciclo de Krebs, gerar o ATP necessário para o fígado, e aí o acetil vai para o ciclo de Krebs. Só que o ciclo de Krebs está sendo desfalcado, porque os seus intermediários, geralmente o oxalacetato, está sendo desviado para gerar glicose. Enquanto isso, para repor esses intermediários, chegam quem? Chegam os aminoácidos. Então você tem aqui, olha só, os aminoácidos para repor os intermediários eles estão sendo desviados para gerar glicose. Acetil-CoA, ácido graxo chegando para gerar energia para o fígado. Grande parte dessa energia vem dos próprios NADH e FADH2 da beta-oxidação. O ciclo de Krebs também gera NADH e FADH2 e até ATP, mas ele está desfalcado. A sua grande função nesse momento é desviar intermediário para gerar glicose. E vem essa grande quantidade de acetil-CoA, e aí então o fígado transforma parte desse acetil-CoA, uma grande parte, em acetato e hidroxibutirato. Então vem aqui, 2 acetil-CoA, vem a enzima tiolase, forma um acetoacetil,
Aí vem a succinil-CoA, que é lá do ciclo de Krebs. Então vem beta-acilcoenzima A transferase, formam o acetoacetato mais succinato. E aí o NADH reduz o acetoacetato em hidroxibutirato, que vai para a corrente sanguínea. Isso é importante porque essas duas formas, elas são formas pré-metabolizadas de ácido graxo que o cérebro é capaz de usar. O cérebro não é capaz de oxidar ácido graxo, ele oxida a glicose, só que aí quando está em hipoglicemia severa, o cérebro tem que se adaptar a uma nova forma, uma nova fonte de energia, senão você morreria muito cedo, porque consumiria todas as suas proteínas. Você ficaria fraco, e como é que você iria buscar alimento fraco, sem forças? Então, o cérebro tem que parar de consumir glicose. Ele para de consumir glicose, se adaptando, então, depois de alguns dias, se ele sintetiza uma série de enzimas que utiliza o acetoacetato e hidroxibutirato. O acetoacetato é instável e essas duas substâncias são voláteis. Então você perde uma quantidade dessa substância na expiração. Você perde. E aí a pessoa tem aquele cheiro. Então um diabético não controlado, ele tem cheiro de acetona. Porque o acetoacetato, ele espontaneamente degrada, ele perde esse grupo carboxílico aqui, forma acetona e CO2. E a acetona, então, libera aquele cheiro. Hidroxibutirato também tem um cheiro. Então, uma pessoa, por exemplo, está fazendo um jejum severo, está aí fazendo essas dietas de restrição de ácido graxo, você chega perto dela, você sente um cheiro de acetona, um cheiro de éster, tem um cheirinho diferente. Aí você está fazendo dieta restritiva. Você está em cetogênese. São as dietas cetogênicas. Uma pessoa faz uma dieta cetogênica, ela produz corpos cetônicos e tem esse cheiro. Ela força o cérebro, então, a utilizar corpos cetônicos e o corpo, então, para de consumir glicose. Utiliza ácido graxo como fonte de energia. GLUT4 estão todos, glucagon está lá em cima, insulina está lá embaixo. Os GLUT4 estão todos inibidos, exceto o grupamento ativo, que vai pegar glucose. Aquele vai pegar glicose no exercício. O fígado vai ter um aumento de gliconeogênese. E aí quem será a fonte de carbono para essa gliconeogênese? O glicerol, que está sendo lançado aos rodos nesse momento, e aminoácidos. Isso implica que seu requerimento proteico sobe. Um indivíduo que faz uma dieta cetogênica, necessariamente, tem que repor esse carboidrato, substituir esse carboidrato por proteínas. Senão ele vai perder massa corpórea e vai perder muito. Vai perder bem. Principalmente nos primeiros dias, enquanto o cérebro se adapta. Aí vai ter uma dor de cabeça lá e cá, uma fraqueza, tudo isso. Tá? Então o corpo cetônico é importante para isso. É uma forma pré-metabolizada que o cérebro utiliza para se manter. Quem mais usa? Corpo. As outras células do corpo também usam. Principalmente músculo estriado cardíaco e músculo estriado esquelético. São esses três importantes. Mas principalmente o cérebro, né? O cérebro é o maior consumidor. E aí temos então aqui a participação, né? Aqui então, ácido graxo, acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A, então, uma grande formação de acetil-CoA. Desvio de oxaloacetato, ciclo de Krebs, para formar glicose. Então, acumula acetil-CoA, forma, então, corpos cetônicos, que é lançado na corrente sanguínea. Então, vai ser energia para o coração, tecido muscular, rim e o cérebro. Tá? Mas o corpo cetônico demora para formar. Não é? Primeiro, são 24 horas de restrição. Primeiro tem que jogar sua reserva de glicogênio hepático lá no chão, acabar com ela, ficar um dia sem ela, você vai ter consumo de aminoácidos, consumo proteico, proteólise intensa, e aí vem então a cetogênese. Biossíntese. Eu não sei se eu falo biossíntese hoje ou se eu falo próxima aula, que já está
Tá bem cansadinho, né? Estão cansados já. Então, ah, é, eu vou deixar biossíntese para a aula que vem, então, que aí eu posso falar biossíntese e aí eu termino, porque eu já adiantei um bocado umas coisinhas de proteólise, de proteína, aí eu posso começar proteínas e fazemos mais uma integração da aula. Tá? Eu estou corrigindo a prova de vocês, tá? Corrigindo questão por questão, né? Tá razoável. O senhor não teria uma lista de exercícios de gabarito? Com gabarito? Como é que eu vou saber se eu acertei? Manda a resposta para mim, eu digo se está certo, está errado, tem que estar ali também. Manda para ele, manda para mim. Se eu der o exercício com gabarito, vocês vão decorar o gabarito. Só decora o gabarito, não estudam nada. Eu quero que vocês estudem. Não fiz ainda não. Vou ver se eu faço final de semana, porque eu estou enroladíssimo. Estou muito enrolado. Tá aqui a listinha, assinem. Eu estou falando baixo, é porque isso aqui está atrapalhando a minha... É porque eu tenho que botar no ouvido para ele gravar. Não, ele é no ouvido, ele detecta meu ouvido. É.